e falamos da repressão transnacional do regime comunista chinês. Vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim e a gente discute um caso curioso. A repressão transnacional do regime chinês tem ampliado no exterior. Mesmo jornalistas nossos aqui do Epoch Times Brasil chegaram a sofrer intimidação durante a cúpula do G20, quando cobríamos o fato de que manifestantes chineses então colidiam com manifestantes brasileiros. Para você que nos acompanhava já de antes da posse americana, quando muita gente começou a acompanhar um pouco mais o nosso trabalho, vão lembrar, a nossa jornalista Emanuele Coure esteve por ali e sofreu intimidação, então, de, podemos dizer, militantes, mas pessoas então que não falavam português, estavam com bandeiras da República Popular da China e estavam intimidando tanto ela quanto pessoas que se manifestavam contra a perseguição religiosa na China. Estavam inicialmente intimidando quem estava ali se manifestando, ela foi fazer reportagem, eles também se aproximaram e a intimidaram. Ela se junta a nós agora, muito em breve, para a gente discutir o assunto que vocês veem aqui ao meu lado. Partido Comunista Chinês ataca Shenyang globalmente com ameaças de bomba e pressão diplomática. O Shenyang é um espetáculo que o Epoch Times orgulhosamente patrocina, somos um parceiro de mídia que cobre as turnês, cobre o desenvolvimento artístico, e é uma companhia de dança que, fundada por sobreviventes da repressão do Partido Comunista Chinês, busca exaltar a cultura chinesa. Mas não a cultura do Partido Comunista Chinês, a cultura chinesa, chinesa mesmo. Aquela que vem de antes da Revolução Cultural Maoísta da década de 60, aquela que vem de antes da queda da dinastia Qing em 1912, aquela que vem de antes do golpe de Estado e da Guerra Civil de 1949. Uma cultura que perdurou por 5.000 anos e foi amplamente benemérita e efetivamente transformou a China no país mais poderoso e afluente do mundo durante partes relevantes da história global. E ao longo de 5.000 anos, o país que, em tempos contínuos, né, sem ter interrupções assim do povo que vivia ali, é o mais longevo da história. Então, a civilização, a cultura que por mais tempo perdurou e que, por certo, tem muito a agregar à humanidade, exceto pelo terrível regime comunista, o execrável regime comunista, que ora aprisiona entre 1 e 3 milhões de muçulmanos uigures em campos de internação no oeste do país, ora persegue cristãos, ora persegue praticantes de Falun Gong, também chamado de Falun Dafa, uma prática meditativa pacífica. O Shenyang, então, por esse cenário, tem sofrido perseguição globalmente, incluindo ameaças de bomba. Um artigo recente publicado pelo Epoch Times, com uma apuração que foi feita junto do Centro de Informação do Falun Dafa nos Estados Unidos, então que monitora a perseguição a essa disciplina religiosa, publica esse mapa, onde a gente vê ameaças por todo o planeta de bomba em teatros ou pressão diplomática para que shows fossem cancelados, porque esses dissidentes buscavam expor o que era a cultura da China antes do Partido Comunista. E parece chocante que o Partido Comunista Chinês devotaria esforços a esse tamanho. Afinal de contas, eles têm mais com que se preocupar, se imagina. Talvez uma invasão à ilha próxima de Taiwan. Talvez a sua rixa tecnológica com os Estados Unidos. Mas, aparentemente, repressão religiosa no exterior e impedir que um balé chinês se apresente está no topo da agenda para Pequim. Para discutir com a gente, então, eu chamo ela, como eu falava, a nossa repórter Emanuele Coure, que trabalha conosco como editora de China. Para você que ainda não acompanha o canal dela, onde ela publica toda semana, aí várias vezes, vídeos a respeito dos últimos acontecimentos quanto à China e Partido Comunista Chinês, acompanhe o canal China em Foco. Vamos lá, então. Manu, boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde, Marcos. Eu te escuto. Você me escuta? Te escuto bem. Manu, explica pra gente então do que trata esse assunto. A gente está vendo esse mapa aí ao lado com vários pontinhos vermelhos, tem até um aqui no Brasil, falando de pressão diplomática, ameaças de bombas e outras questões contra um espetáculo de dança de dissidentes chineses. E recentemente teve mesmo um pronunciamento do governo americano, não é? Então explica pra gente o que o governo americano falou e do que se trata essa pressão, essas ameaças de explosivos. Perfeito, Marcos. Bom, primeiramente, eu quero trazer aqui para a gente o que disse o Departamento de Estado do governo americano, já que isso veio essa semana e foi algo muito significativo. Eles disseram, na verdade, fizeram um pedido para que o Partido Comunista Chinês parasse com toda essa campanha de intimidação que eles têm feito contra essa companhia de dança, o Shenyang Performing Arts, e também contra o grupo espiritual Falun Gong, um grupo que acabou formando o Shenyang Performing Arts, coisa que você já comentou ali, mas é interessante a gente relembrar aqui. Agora, outro detalhe interessante foi que realmente o Departamento de Estado, nessa declaração, eles inclusive relembraram um relatório que eles publicaram no ano passado, que era um relatório de liberdade religiosa do Departamento de Estado, onde eles já tinham destacado toda essa perseguição do regime chinês, toda essa intimidação deles contra o Shenyang e também contra o Falun Gong. Agora, isso é bem interessante. Por que tudo isso assim é tão chocante? Principalmente porque isso é algo que vai além do que acontece, além de toda a perseguição que acontece dentro da China. Porque, claro,
o Departamento de Estado está se referindo principalmente a uma intimidação que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Não é uma intimidação que está acontecendo ali dentro da China. Então, o regime tem ampliado toda essa perseguição que eles fazem contra essa companhia. E isso aconteceu poucos dias depois, onde a gente teve uma ameaça de bomba contra um teatro na França que iria hospedar uma apresentação do Shen Yun, que eles iam fazer ali dia 3 de fevereiro. Até interessante, porque daí, claro, o teatro teve que chamar a polícia, porque eles receberam vários e-mails anônimos dizendo que se eles permitissem que o Shen Yun Performing Arts se apresentasse lá, eles iriam estourar as bombas, as pessoas iam morrer. Enfim, daí eles chamaram a polícia fez uma revista, fizeram por um longo período essa revista em todos os lugares, não encontraram nenhuma bomba, então as pessoas realmente conseguiram assistir a apresentação. Só que essa não é a primeira vez que isso acontece, isso anda acontecendo repetidamente em vários países. Inclusive, segundo algumas informações do Centro de Informações do Falun Dafa, que é um órgão sem fins lucrativos que visa principalmente relatar para o mundo toda essa perseguição do regime, eles disseram que nos últimos anos a gente teve 130 casos onde o Partido Comunista Chinês tentou interferir para que este grupo não se apresentasse em 38 países diferentes. E só um detalhe para concluir aqui esse primeiro ponto, é que além de, claro, essas ameaças de bomba que a gente viu agora, o regime já tem diretamente tentado interferir realmente com os teatros e com os governos dos países para tentar impedir que o Shen Yun se apresente. Por exemplo, em 2014 e 2015, a gente teve 2 casos muito chamativos que aconteceram em Berlim e ali nos Estados Unidos, porque a gente teve uma intervenção direta da Embaixada do Partido Comunista Chinês nos países, entrando em contato com governantes para que eles não permitissem que o Shen Yun se apresentasse. Então eu trouxe todo esse contexto só para a gente entender que essa é uma perseguição que vem acontecendo dentro de outros países e também vem acontecendo amplamente. E agora a gente teve essa declaração do Departamento de Estado, algo muito significativo, até porque o governo de Donald Trump já deixou claro nos últimos dias que eles vão enfatizar essa questão da liberdade religiosa. Perfeito. Antes da gente prosseguir, eu convido vocês então a conhecerem do que o Partido Comunista Chinês tem tanto medo, o que não pode ser visto pelo público. E lembrando, o Epoch Times é um parceiro de mídia orgulhosamente do Shen Yun Performing Arts, um espetáculo que visa resgatar a cultura da China como era antes do Partido Comunista Chinês. E nesse contexto, aproveito para anunciar ao público que o Shen Yun estará em São Paulo e Porto Alegre, aqui no Brasil, em abril e maio desse ano. Pedi que a produção deixe links aí no chat ao vivo para quem quiser adquirir ingressos, quem quiser conferir. Vamos ver então do que o Partido Comunista Chinês tem tanto medo. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Shen Yun, uma produção totalmente inédita todos os anos. A China antes do comunismo. A China antes do comunismo. Tá aí, então, o Partido Comunista Chinês antes mesmo desse esforço, vale a pena a gente recapitular. Anteriormente, também trabalhou com a destruição em massa de esculturas e templos durante o regime maoísta. Entre os 8 mil monumentos históricos que havia em Pequim, Mao pediu a destruição da maioria deles, até que restaram apenas algumas poucas centenas. Também durante a Revolução Cultural Maoísta, buscou-se exterminar essa mesma cultura tradicional. Um contexto no qual freiras, monges foram obrigados a voltar à vida secular, alguns deles assassinados, outros abusados sexualmente, todo tipo de atrocidade relatada. Mesmo quanto a cristãos, há relatos, por exemplo, do padre Raymond de Jagger, que estava então um missionário que estava na China durante a Guerra Civil e fala a respeito de como o Partido Comunista pedia que as crianças fossem assistir à execução dos contra-revolucionários, incluindo elites culturais, em público. Talvez seja por isso que se tema relatos que expõem o que era a China antes do comunismo, uma cultura que belíssima, acabou suprimida durante esse tempo. Bom, Manu, então, explica pra gente, por que o Partido Comunista Chinês temeria a apresentação do Shen Yun? Esse é a minha inferência, mas quando a gente pensa a respeito disso, por que esse espetáculo é uma prioridade? Qual é a questão cultural? Qual é o debate na diáspora chinesa? Por que tem-se que impedir que isso aconteça? E a gente tem informações também, você já relatou isso anteriormente, de que essa repressão tem se intensificado a partir de 2022. Explica pra gente, por que o regime chinês vê isso com maus olhos? Já havia na época maoísta, por que isso se intensificou? E por que se intensificou mais desde 2022, como você tem relatado?
Perfeito, Marcos. Bom, então eu vou trazer primeiramente essa questão de por que o Xinjiang seria tão ameaçador para o Partido Comunista Chinês. Bom, um dos pontos seria que a empresa também traz durante as suas apresentações exposição de toda a perseguição religiosa que está acontecendo ali dentro da China, algo que, claro, o Partido Comunista Chinês não quer que seja visto por outras pessoas, mas tem toda a questão do revivimento, realmente do reavivamento da cultura tradicional chinesa. Isso porque um dos pontos principais, claro, a gente teve toda essa destruição da cultura tradicional chinesa nas últimas décadas pelo partido. No entanto, o regime, eles têm uma narrativa de que a China não existiria, a China não seria gloriosa sem o regime chinês. E esse é um dos motivos de por que o povo chinês precisaria do Partido Comunista Chinês. E a verdade é que as apresentações do Xinjiang, principalmente, elas focam nisso, tanto que um dos slogans do Xinjiang é China antes do comunismo. Então é a China antes do Partido Comunista assumir o poder. Isso mostra para as pessoas, na verdade, a glória da China, toda a glória da China antes do Partido Comunista Chinês e como a China era boa antes do partido. E até um detalhe interessante é porque realmente o regime ele tem tentado nos últimos anos distorcer várias informações das dinastias antigas chinesas. E um dos principais pontos seria desconectar a população chinesa, principalmente, de todos os aspectos divinos da cultura chinesa e tentar impregnar na mente delas os princípios ateístas do regime. Então, principalmente, esse seria um dos pontos. E também porque o regime traz algo que seria uma falta de controle do Partido Comunista Chinês, do que é mostrado sobre a China para o mundo inteiro. E, claro, o regime quer todo o controle sobre a narrativa, o que eles querem trazer para o mundo sobre a China. E agora, trazendo outro princípio que você comentou, realmente tem se intensificado essa perseguição nos últimos anos, Marcos, principalmente desde 2022. Isso de acordo com alguns relatórios de dentro do regime chinês que o Epoch Times americano e chinês tiveram acesso. Principalmente porque em 2022 a gente teve uma reunião que foi liderada pelo próprio líder do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, onde ele deu ordens para líderes de alto escalão do regime, principalmente as pessoas que lidam com a questão da perseguição transnacional, da repressão transnacional, para que eles intensificassem essa perseguição contra esses praticantes de Falun Gong, que é essa disciplina espiritual chinesa, e também contra as empresas que são fundadas por esses praticantes. Mas essa perseguição que eles iam intensificar não seria dentro da China dessa vez, seria em outros países, e principalmente dentro dos Estados Unidos, que é onde a gente tem o início dessas empresas. Por exemplo, o Xinjiang é sediado ali em Nova York. Então, principalmente essa estratégia que foi orientada pelo Xi Jinping, ela consistiria em dois aspectos. Um deles seria tentar usar o sistema judiciário dos Estados Unidos para atacar esses praticantes de Falun Gong e essas empresas. Outra questão também seria que eles usariam a questão toda da difamação, ou seja, eles tentariam espalhar uma propaganda falsa dentro dos Estados Unidos, utilizando principalmente influências de redes sociais e também mídias que a princípio não teriam nenhum tipo de associação explícita com o regime chinês. O que Xi Jinping teria dito durante essa reunião seria que as pessoas não acreditariam se isso fosse contado por uma mídia estatal do partido. Então eles precisariam utilizar outros meios, outros veículos de mídia dentro dos Estados Unidos para espalhar desinformação sobre esses grupos. E até só para finalizar aqui, que é bem interessante para a gente compreender realmente, porque isso tudo faz parte de uma doutrina muito conhecida e publicamente já anunciada pelo regime chinês, que é a doutrina das três guerras. Então a gente tem ali a guerra psicológica, a guerra de opinião pública e a guerra jurídica. E todas essas táticas que o regime tem utilizado contra o Xinjiang e também contra esses praticantes de Falun Gong ali dentro dos Estados Unidos, eles encaixam dentro de coisas que o regime já disse que faria. Então é bem interessante. E até, me desculpa, só mais um ponto, só para a gente entender realmente como isso tem se desdobrado ali dentro dos Estados Unidos. No final do ano passado, 2 agentes chineses foram presos ali, principalmente porque eles tentaram subornar um agente da Receita Federal Americana, que depois se descobriu que na verdade era um agente disfarçado do FBI. Só que eles tentaram subornar a Receita Federal Americana, então, para que eles retirassem um status de organização sem fins lucrativos do Xinjiang, prejudicando assim a organização ali. Bom, perfeito. Muito obrigado, Manu. Você acompanhou com a gente, então, esse mapa ao lado. São incidentes nos quais o Partido Comunista Chinês, entre ameaças de bomba e pressão diplomática, tentou cancelar
a apresentação desse espetáculo que resgata como era a cultura chinesa antes da Revolução Comunista, uma cultura com uma vastidão tremenda. E eu te agradeço também, Manu, pela participação, por ajudar a gente a cobrir e sempre acompanhando notícias de China contigo. Quem quiser conhecer mais, a Manu está cobrindo esse e outros assuntos no canal China em Foco, um canal também do Epoch Times Brasil, onde ela, nossa editora de China, passa pelas principais pautas de China, além do site onde ela também trabalha em vídeo. Pedi que a produção deixe o link aqui no chat ao vivo. Muito obrigado, Manu. Muito obrigada, Marcos.